nesta manifestação. Ora, pode-nos trazer o contexto em que isto acontece? É um sinal, mais um sinal de autoritarismo em Angola, ou há procedimentos que estes jovens terão feito de forma errada e por isso justamente vão ser julgados? Boa noite. De facto, foram presos 100 jovens em cerca de 7 províncias em Angola. Houve a convocação de uma manifestação contra a subida dos preços dos combustíveis e também para protestar contra a nova lei sobre as ONGs. É uma lei que, doravante, o Presidente da República passa a ter uma intervenção e também a decidir sobre a nomeação dos responsáveis das ONGs. Então, como diz a lei angolana, as manifestações são permitidas. As pessoas, antes de a realizarem, devem comunicar ou fazer uma comunicação ao governo. Os jovens que promoveram o fizeram assim, só que o governo percebeu que havia uma tensão popular devido aos preços da cesta básica, a desvalorização do câmbio, e o governo percebeu que, ou teve desconfiança que esta manifestação iria provocar um desgaste da sua imagem, iria expor algumas debilidades e impopularidade das próprias autoridades. E o governo, a manifestação estava para sábado, esteve para sábado, foi o dia que se realizou, e na sexta-feira anunciou que iria proibir, porque no documento em que os jovens enviaram ao governo provincial não constava as suas profissões. E também dizia que a carta que foi endereçada tinha erros de ortografia, erros de português, e com isso não podia autorizar a manifestação. Mas mesmo assim, os jovens à revelia foram para as ruas, já que a manifestação carece apenas de uma comunicação, e como eles fizeram, foram para as ruas protestar, e o governo já nas primeiras horas saiu com a polícia, com um aparato de carros de combate, e mesmo antes da realização da hora marcada para a manifestação, a polícia já começava a prender as pessoas. Já na madrugada de sábado, prenderam 4 jovens na província do Ambo. A polícia invadiu as suas residências. Num deles, a polícia entrou pelo teto, fez disparos dentro da residência, em violação ao direito de propriedade e privacidade das pessoas. E no dia seguinte, neste sábado, noutras localidades, a polícia foi prendendo os jovens. Acontece que as autoridades procuraram diabolizar, dizer que esta manifestação era de arruaças, de rebelião, que é uma terminologia que o governo angolano muito usa para descrever as manifestações. Tudo o que é manifestação ou manifestações que são convocadas pela sociedade civil, o governo cataloga sempre como atos de subversão, de arruaças. E nesta, o governo prendeu os jovens, dizendo que eles insultaram a polícia e que vandalizaram as autoridades. Na verdade é que a polícia já foi para esta manifestação com uma força desproporcional àquilo que foi a movimentação dos jovens. Ela já foi preparada para reprimir. E, por outro lado, quando o governo diz que os jovens foram presos porque insultaram a polícia, ele põe em causa também a própria impreparação da polícia, porque a polícia é formada para lidar com motins, lidar com manifestações, e numa manifestação a polícia não deve prestar atenção para os insultos, porque numa manifestação as pessoas vão para protestar, vão para fazer gritos, falar aquilo que lhe vem na alma, e não vão para fazer elogios ao governo. Portanto, o papel da polícia, nestes casos, é de garantir a segurança das pessoas. E outro elemento que há aqui também é que muitas das manifestações que acontecem em Angola
as próprias autoridades infiltram elementos que instigam a confusão para depois procurar dizer que os jovens que andaram a fazer confusão, andaram a fazer distúrbios e desta forma para atribuir responsabilidades aos mesmos. Só que a sociedade angolana tem estado a evoluir. Antigamente havia um grupo denominado de Movimento Revolucionário de Angola, que realizavam constantemente as eleições, na qual incluía o ativista Luat Beirão. Agora as manifestações têm sido realizadas por grupos sociais inorgânicos que são autenticamente autônomos. E o governo não aceita que pessoas assim independentes vão para as ruas manifestar. E a propaganda que está-se a usar em Angola é de que a UNITA é que instigou a população, é que encorajou os jovens a irem para a rua. E a UNITA, tanto a UNITA como alguns partidos da oposição, um dia antes da manifestação, fizeram sair um comunicado dizendo que reconhecem que é um direito, mas que não iriam participar nesta manifestação. Mas mesmo assim, as autoridades aproveitaram a presença de 2 deputados da UNITA que estavam com a população nesta manifestação e procuraram transportar a responsabilidade para o maior partido da oposição em Angola. Agora, os jovens vão ser julgados, está-se à espera do julgamento. Ontem, há um jovem que foi preso no sábado. Ele estava num jardim com uma camisola a fazer uma crítica contra a corrupção e a polícia o prendeu sob suspeita de que ele iria realizar ou participar numa manifestação na província do Bié. E este jovem foi a julgamento sumário ontem e já foi colocado em liberdade porque não havia nenhuma evidência de que ele tenha cometido algum crime. O que acontece é que as autoridades procuram prender e geralmente depois nesses julgamentos são sempre ilibados, são sempre absolvidos por falta de provas. Às vezes a polícia leva pedras no tribunal, dizendo que os jovens é que atiraram as pedras, e quando se vai fazer a perícia, vê-se que aquelas pedras nem sequer se encontram, fazem parte daquele perímetro onde eles realizam as manifestações. Há casos que a polícia diz que os jovens rasgaram o uniforme da polícia ou camisola, eles aparecem ali com umas camisolas rasgadas, o juiz pede ao polícia para experimentar a tal camisola, muitas das vezes não serve, não é do tamanho da polícia e chega-se à conclusão que a polícia está ali a fabricar provas. Então, nós estamos aqui a observar o que há em Angola é necessariamente uma crise das instituições. As pessoas deixaram de confiar na polícia porque quando há essas manifestações a polícia fabrica provas, a polícia mente, envereda por inverdades. Temos aqui uma crise de instituições também a nível dos tribunais, que têm estado a ser denunciados por atos de corrupção por parte de alguns juízes. Portanto, o cenário das manifestações é este. O governo, a verdade é que não aceita porque ele entende que estas manifestações beliscam a sua imagem. Nós tivemos eleições no ano passado, 52% da população votou pelo MPLA e 48% para a oposição. E o governo não aceita que metade da população rejeitou, votou contra si, e é esta população que tem estado a protestar. Nós temos nesse momento 30% da população no desemprego e 60% da juventude também fora do mercado do trabalho. E num quadro como este, e com os preços a subirem, os preços dos transportes, os preços dos produtos, é normal que haja esses tipos de protestos. E também da forma como aconteceu
como o governo subiu os preços dos combustíveis de forma muito brusca, isto assustou com as pessoas. O governo chegou numa noite, anunciou e dia seguinte subiu os preços sem dar tempo das pessoas poderem contestar ou poderem dialogar algumas modalidades. Portanto, e isto, as pessoas ficaram chateadas porque na campanha eleitoral de agosto passado, o Presidente da República havia prometido que iria baixar os preços de combustíveis. Então, ele, ao invés de baixar, fez o contrário, alterou o preço, o litro da gasolina está a ser comercializado a 30 kwanzas e isto está a provocar com que a sociedade angolana entre num quadro de tensão e de protestos. Pois. Zé Gama, muito obrigado pela sua explicação, mas resta-me aqui alguma curiosidade. Enquanto explicava, dizia que tem sido recorrente que, em caso de manifestações em Angola, alguns jovens ou alguns manifestantes sejam levados a tribunal, a julgamento, e lá são ilibados. Só que, em contramão, Zé Gama diz que há corrupção nos tribunais. Se houvesse esta corrupção, não teríamos até os jovens a serem condenados injustamente?